Olá, estamos aqui novamente para que possamos realizar a nossa quarta atividade do curso de Programação Orientada a Objetos, do curso de Licenciatura em Informática da Universidade Estadual de Ponta Grossa. O objetivo da nossa atividade é exatamente especializar a nossa classe já criada. Relembrando, observamos que na nossa atividade 3, criamos a classe caneta, a qual possuía 4 atributos. No caso, o atributo marca, o atributo cor, o atributo tampada e o atributo ponta. Quando falamos em especialização de classe, estamos falando na possibilidade de melhorar o seu funcionamento. Então, com esta atividade em mente, o que pretendemos fazer nada mais é do que criarmos mais atributos e métodos. O que são métodos? Este será o objetivo a ser explicado durante a realização dessa aula. Primeiramente, fechamos aqui a nossa classe caneta e criaremos um novo projeto. Para criar um novo projeto, simplesmente vamos na aba Arquivos, em Novo Projeto e assim o faremos. Será um projeto em Java, criando uma aplicação em Java. O nome do nosso projeto será Atividade 4. Da mesma forma que já fizemos nos anteriores, apenas para efeito visual e simplificação, deletaremos alguns comentários que automaticamente são colocados no código. Gostaria de deixar claro aqui que este é apenas uma forma de simplificar e melhorar a forma com que vamos trabalhar. Considerando que na atividade 3 nós já temos a classe caneta, é mais fácil que apenas copiemos essa classe para a nossa nova atividade. Para isso, basta selecionar o arquivo caneta.java, copiá-lo e, posteriormente, selecionar a pasta atividade 4 e colarmos. Observem que a cópia pode ser uma cópia simples ou uma cópia com refatoração. Recomendo que sempre façamos por refatoração, porque todos os nomes serão compatibilizados durante a execução do nosso sistema. Observamos o nome, continuaremos com classe caneta, atividade 4 e simplesmente mandamos refatorar. Observe que agora nós temos na nossa atividade a classe caneta incorporada, porém com as mesmas características da classe caneta, a qual utilizamos na atividade 3. Considerando que nós já temos os nossos 4 atributos, o que devemos fazer agora é imaginar a seguinte situação. O objetivo, nesse momento, de explicar como se comporta uma classe que tem métodos, é imaginar ou criar esse método. No nosso caso, vamos criar um método de escrever. Então, o que nós fazemos efetivamente? O método nada mais é do que um procedimento que vai ser executado. Vocês já devem ter visto ao longo do curso que nós temos procedimentos e funções. No caso, o procedimento escrever, ele não nos retornará parâmetro. Então, ele pode ser do tipo void. Da mesma forma que criamos as variáveis que a gente aqui chama de atributos, marca, cor, tampa e ponta, o método segue a mesma forma. Se vocês observarem, todos os nomes que colocamos nos atributos iniciaram com a letra
minúscula. Isso é uma técnica utilizada em programação orientada a objetos e o objetivo disso é diferenciar uma variável, que no caso aqui é um atributo, da própria classe. Então, nada impediria que tivéssemos uma classe caneta, iniciando com a letra maiúscula, e tivéssemos uma instância de caneta, que seria uma variável. A exemplo do que já fizemos na aula anterior, onde chamamos de C1, poderíamos chamar de caneta. Bastava para isso iniciar com a letra minúscula. Então, como queremos criar o método escrever, basta aqui agora darmos o nome a esse método. Como esse método não prevê a passagem de nenhum parâmetro, apenas abrimos e fechamos o parênteses para indicar. Colocamos a chave e damos Enter. Observe que automaticamente a outra chave aparece. O que colocaremos nesse método? Simplesmente vamos colocar um SOUT. SOUT seguido de tab e uma mensagem. A caneta está escrevendo. Porém, é simples assim? Então vamos fazer algumas observações. Supondo que a caneta esteja tampada, há a possibilidade de escrevermos com uma caneta tampada? Da forma normal, não. Então, um método, ele por norma, deve estar sempre ligado a um atributo. Para que nós resolvamos esse problema, basta que aqui coloquemos um if. Se não. Lembrem-se que o ponto de exclamação representa para nós o operador de negação. Toda vez que vocês colocarem à frente de uma expressão lógica esse símbolo, vocês estão negando. Então, a leitura fica assim: se não tampada, então escreva. Uma técnica muito utilizada para organizar código é clicar no botão da direita e procurar formatar. Ele automaticamente formata nosso código de forma adequada. Bom, aparentemente o nosso problema está resolvido. Porém, considerando que estamos agora criando uma condição real para que a coisa possa efetivamente acontecer, imagine que a caneta não tem tinta. Se ela não tem tinta, ela também não vai escrever. Então, nós podemos melhorar, e é isso que a gente chama de especialização da classe. Colocamos aqui uma variável, por exemplo, do tipo int, que seria o atributo nível tinta. E esse nível tinta vai representar dessa forma. Nível tinta 0, não temos tinta. Nível tinta 100, estamos com a caneta totalmente carregada. Nível tinta 50, meio nível de tinta na caneta. 25, 25%, um quarto. Enfim, aí é uma norma e é uma característica do próprio programador verificar se isso efetivamente está acontecendo. Então agora, além de não estar tampada, nós temos que colocar mais uma condição. Qual que é a condição? E esse é o operador lógico para AND dentro do Java. São dois es comerciais. Então, não estar tampada e nível tinta maior que 0. Bom, se isso efetivamente acontecer, a caneta está escrevendo. Caso contrário, então nós colocaríamos um else aqui, um SOUT, tab, impossível escrever. A caneta está tampada ou não tem tinta. Dessa forma, o que observamos nitidamente é que agora a nossa caneta também pode escrever, desde que efetivamente respeitada as
condições de atributos adequadas a essa tarefa. Para que possamos encerrar a atividade, apenas se faz necessário a criação de um pequeno teste. Então, considerando que nós já temos a classe caneta com seus atributos e um método chamado escrever, vamos agora verificar como isso é efetivamente utilizado. Voltamos aqui na atividade 4, que é o nosso programa principal, e fazemos o quê? Literalmente o que já fizemos na nossa atividade 3. Instanciamos a classe. Para isso, criamos uma variável. Na primeira aula a gente chamou de C1. Vamos aplicar aquela técnica das letras maiúsculas e letras minúsculas. Então, observe que caneta com letra maiúscula significa a classe e caneta com letra minúscula significa a sua instância. Então, caneta vai ser igual a new, para que possamos instanciar a classe. New, o nome da classe, abre e fecha, porque nós não temos nenhum parâmetro. Feito isso, nós já temos instanciado a nossa classe caneta, criando um objeto caneta. Veja, não há nenhum impedimento em nós darmos os nomes iguais, desde que respeitemos a regra de que a classe inicia-se com letra maiúscula e a instância inicia-se com letra minúscula. Vamos testar. Caneta, ponto. Observe que vai aparecer. Então agora vamos colocar que a cor é igual a azul. Lembrem-se que Java necessita encerrar os comandos com ponto e vírgula. Depois vamos colocar assim, ó, caneta, ponto, tampada, igual a false. A nossa caneta está aberta. E vamos também dizer que a nossa caneta, em seu nível de tinta, possui 100%. É uma caneta nova. É opcional nós colocarmos o valor para os atributos se nós não formos utilizá-lo. Então, como eu não estou preocupado com a marca, nem com o tipo de ponta, a gente vai trabalhar só com cor, tampada e nível de tinta. Agora, vamos testar. Colocaremos assim, caneta, escrever. Observe que apareceu aqui na lista, depois do ponto, o método escrever. Para verificarmos se tudo correu bem, basta virmos aqui na flecha verde e executar. A caneta está escrevendo. Observem a mensagem. Vamos tampar. Vamos executar novamente. Impossível escrever. A caneta está tampada ou não tem tinta. Vamos abrir novamente, né? Então vamos setar para false e vamos colocar que o nível de tinta é 0. A caneta também não pode escrever, porque afinal ela está vazia. Isso caracteriza para nós a possibilidade de utilização. Ó, 50%. É uma caneta que tem metade da sua tinta, mas ela pode escrever. Daí, a caneta está escrevendo. Resumindo a nossa atividade 4, observamos que agora criamos mais atributos e vinculamos esse atributo à execução de um método, no caso o escrever. Então agora a nossa classe está completa com atributos e métodos.